bênçãos. Em nome de Alá, o mais gracioso e o mais misericordioso, Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saud, Príncipe herdeiro e primeiro-ministro. O Honorável Donald J. Trump, Presidente dos Estados Unidos da América. Suas Altezas e Excelências, calorosas saudações. O estudo parece ser Bet Mara Semitopia Allah com a estratégia elétrica saudita de Kati Sharaka em ela. É então, dia, com a sua permissão, daremos início agora à cerimônia de assinatura da parceria econômica estratégica entre o governo do Reino da Arábia Saudita e os Estados Unidos da América. Assinatura. Convidamos Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Presidente do Conselho de Ministros, e o Presidente Donald J. Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, para proceder à assinatura. Em nome do Reino, Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe herdeiro e primeiro-ministro. Assinando em nome dos Estados Unidos, o Excelentíssimo Donald J. Trump, Presidente dos Estados Unidos da América. E agora, com a vossa permissão, Alteza e Excelentíssimo Presidente, iniciaremos a cerimônia de troca e anúncio de uma série de acordos e memorandos bilaterais entre o Reino da Arábia Saudita e os Estados Unidos da América. Sua Alteza Real, Senhor Presidente, com a sua permissão, daremos início agora à cerimônia de troca e anúncio de diversos acordos e memorandos bilaterais entre o Reino da Arábia Saudita e os Estados Unidos da América. Começamos com o memorando de entendimento entre o Ministério da Energia do Reino da Arábia Saudita e o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América para cooperação no campo da energia. Representando o lado saudita, Sua Alteza Real, o Príncipe Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Ministro da Energia. E pelo lado americano, Sua Excelência, o Senhor Chris Wright, Secretário de Energia. Começando com um memorando de entendimento entre o Ministério da Energia do Reino da Arábia Saudita e o Departamento de Energia dos Steinor para a cooperação nos campos de energia. Pelo lado saudita, Sua Alteza Real, o Príncipe Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Ministro da Energia.
Pelo lado americano, Sua Excelência, o Sr. Chris Wright, secretário de Energia. Em seguida, há um memorando de intenções entre o Ministério da Defesa do Reino da Arábia Saudita e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América sobre a modernização e o desenvolvimento das capacidades das Forças Armadas Sauditas por meio de capacidades de defesa futuras. Representando o lado saudita, Sua Alteza Real, o Príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, Ministro da Defesa. E pelo lado americano, Sua Excelência, o Sr. Pete Hegseth, Secretário de Defesa. Em seguida, uma carta de intenções entre o Ministério da Defesa da Arábia Saudita e o Departamento de Defesa dos Israel sobre a modernização e o desenvolvimento das capacidades das Forças Armadas Sauditas por meio de capacidades de defesa futuras. Pelo lado saudita, Sua Alteza Real, o Príncipe Khaled bin Salman bin Abdulaziz, Ministro da Defesa. Pelo lado americano, Sua Excelência, o Sr. Pete Hegseth, Secretário de Defesa. Agora, apresentamos a vocês um conjunto de acordos e memorandos de entendimento. Memorando de cooperação na área de mineração e recursos minerais, entre o Ministério da Indústria e Recursos Minerais do Reino da Arábia Saudita e o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América. Anunciando os acordos de memorando de entendimento sobre cooperação no campo da mineração e dos recursos minerais, entre o Ministério da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita e o Departamento de Energia dos Unis Taiwan. Carta de intenções para concluir o trabalho, aprimorar a cooperação conjunta e desenvolver requisitos relacionados à munição, treinamento, serviços de suporte, manutenção, modernização de sistemas, peças de reposição e educação para os sistemas terrestres e aéreos do Ministério da Guarda Nacional. Anunciando uma carta de intenções para concluir os trabalhos e aprimorar a cooperação em munição, treinamento, serviços, manutenção, atualização de sistemas, peças de reposição e educação para sistemas terrestres e aéreos da Guarda Nacional. Memorando de entendimento entre os programas de parcerias internacionais do Ministério do Interior e o Federal Bureau of Investigation, FBI, do Departamento de Justiça dos BBC. Memorando de entendimento entre o Programa de Parcerias Internacionais do Ministério do Interior e o Federal Bureau of Investigation, FBI. Memorando de intenções entre o Ministério da Defesa do Reino da Arábia Saudita e o Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América sobre o desenvolvimento das capacidades de saúde das Forças Armadas Sauditas. Memorando de intenções entre o Ministério da Defesa do Reino da Arábia Saudita e o Ministério da Defesa do Reino da Arábia Saudita. Do valor da saúde para as autoridades civis sauditas. Assim, o Memorando de Entendimento para a Cooperação Judicial entre o Ministério da Justiça do Reino da Arábia Saudita e o Ministério da Justiça dos Estados Unidos da América. Prática de reflexão para lidar com os responsáveis entre a plataforma de responsabilidade na Arábia Saudita e a responsabilidade dos Estados Unidos. Acordo executivo entre a Agência Espacial Saudita do Reino da Arábia Saudita e a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, NASA, dos Estados Unidos da América para cooperação no projeto CubeSat de monitoramento do clima espacial dentro da missão Artemis, EC2. Relatório do nível da Organização Unificada entre a Organização da Organização Unificada. Acordo para cooperação no projeto de monitoramento do clima espacial CubeSat-2, na Missão Artemis. Acordo entre o governo do Reino da Arábia Saudita e o governo dos Estados Unidos da América sobre assistência mútua entre as administrações aduaneiras dos dois países. Acordo entre o governo da Arábia Saudita e o governo dos Estados Unidos da América. Acordo firmado entre o governo da Arábia Saudita e o governo dos Estados Unidos da América. Portanto,
Protocolo de emenda ao Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo do Reino da Arábia Saudita e o Governo dos Estados Unidos da América. Protocolo de emenda ao Acordo de Transporte Aéreo entre a parte saudita e a parte americana. Em seguida, o Memorando de Entendimento para a Cooperação entre o Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino e o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos da América no campo da pesquisa médica sobre doenças infecciosas. Acordo de cooperação entre a Comissão Real para a Província de Al-Ula e a Instituição Smithsonian, por meio do Instituto Nacional do Zoológico e Biologia da Conservação Ambiental. Acordo de cooperação entre a Comissão Real para a Província de Al-Ula e a Instituição Smithsonian, por meio do Instituto Nacional do Zoológico e Biologia da Conservação Ambiental. Acordo entre o Conselho Principal de Al-Ula e o Conselho Smithsonian de Al-Ula e o Conselho Smithsonian de Animais. Acordo. Outro acordo de cooperação entre a Comissão Real para a Província de Al-Ula e a Instituição Smithsonian, por meio do Museu Nacional de Artes Asiáticas. A cooperação entre o Conselho de Al-Ula e o Smithsonian para a Resposta Nacional Científica Externa. E o Museu Nacional de Artes Asiáticas do Instituto Smithsonian. E não é só isso, pois a parceria estratégica que perdurou por décadas será ampliada com a assinatura de mais acordos e memorandos de entendimento no Fórum de Investimento Saudita-Americano, esperando que os dois países tenham uma parceria sustentável e um futuro próspero. De fato, essa parceria desenvolvida ao longo de muitos anos continuará, com uma colaboração contínua por muitos e muitos anos. No final, desejamos que todas as Nações Unidas compartilhem comunicação e um futuro promissor. O Museu. Obrigado a todos.